Olá, alunos! Vamos continuar a nossa aula falando sobre os conceitos geométricos, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre figuras planas e não planas, falamos também sobre blocos regulares e hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, onde nós vamos iniciar a nossa aula da semana falando sobre sólidos geométricos, né? Você deve conhecer alguns elementos presentes nas cidades que lembram figuras geométricas, mas já teve chance de observar os elementos que existem na natureza? Já prestou atenção nos formatos das rochas, das conchas, dos troncos de árvores, de flores em botão, alguns objetos e construções feitas pelos seres humanos e também elementos da natureza têm formatos que lembram o formato que a gente trabalha em matemática, né? que nós chamamos de sólidos geométricos. Né? Ao procurar a palavra sólido no dicionário, encontramos vários significados, entre eles um corpo não oco ou um corpo maciço. Em geometria, sólido é uma figura geométrica tridimensional que tem 3 dimensões, que a gente consegue analisar comprimento, largura e altura. E ela é uma figura não oca, ou então maciça, certo? E aqui a gente vai rever, né, alguns que a gente já trabalhou, né? Verifique que as formas geométricas espaciais que possuem somente superfícies planas e essas superfícies não rolam, certo? Elas são classificadas como poliedros. A gente viu que poliedros são figuras formadas por bases planas. Então, veja, aqui a gente tem uma base plana que é um quadrado, aqui a gente tem uma base plana que é um retângulo, a gente tem aqui uma pirâmide de base quadrada. Veja, aqui ele desmembrou a imagem para você ver. Ele é uma figura geométrica toda formada por figuras planas. Então, aqui eu teria uma base quadrada para essa pirâmide e a construção dela seria feita através de triângulos, né? Então, os poliedros são figuras, né, formadas por bases planas. E aí também dá para a gente identificar que ele é uma figura que não rola, porque essas figuras planas, essas bases planas, fazem com que eles fiquem apoiados em superfícies, sejam mesas, carteiras, né? Então, se eu soltar essa figura, ela não vai rolar, por exemplo, certo? E aqui a gente vai ver hoje, né? A gente vai também trabalhar aqui. Já as formas espaciais que possuem superfícies curvas, né? Arredondadas, essas figuras rolam, né? Então, elas recebem o nome de não poliedros. Só é poliedro se ele tiver as suas bases planas, certo? Se a gente tem bases curvas ou arredondadas, ele não é classificado como um poliedro. Ele é conhecido como corpo redondo, tá certo? Então, se ele não tiver figuras planas, se ele tiver formato arredondado ou se esse objeto rola, certo? Então, a gente chama ele de corpos redondos, né? Então, a gente classifica os poliedros nessa parte, né? Então, poliedros são figuras tridimensionais construídas apenas por superfícies planas. Então, é muito fácil da gente identificar e diferenciar um poliedro de um corpo redondo, tá certo? Então, poliedros são figuras em terceira dimensão, né? A gente está vendo outras faces dessa figura, frente, lado e altura dela, certo? E ela é formada por bases planas, né? Os não poliedros são sólidos limitados só por uma superfície curva ou por superfícies planas e curvas, porque esse cilindro aqui, ele é uma superfície, né? Ele tem uma figura plana, porém essa figura é curva, né? A gente tem aí o formato de um círculo, do mesmo jeito que no nosso cone, aqui a gente tem uma base circular, tá certo? Então, essas figuras aqui são chamadas de corpos redondos, né? Então, ele se classifica como não poliedro e recebe o nome de corpos redondos. Podemos concluir que os sólidos podem ser divididos em 2 grupos. Os sólidos que não rolam, que eu chamo de poliedros,
que são aqueles que têm as bases planas para se apoiar em superfícies, e os sólidos que rolam, que são chamados de corpos redondos. São duas definições bem básicas, bem claras sobre esses dois conceitos, né? Então, os corpos redondos são justamente essas figuras onde tem aí curvaturas, né? Essas curvas aí no nosso contexto, tá bom? Um possível critério para classificar esses sólidos e separá-los nos grupos abaixo. Então, aqui a gente faz a separação, eu trago novos modelos para vocês. Então, aqui a gente tem modelos de poliedros, que são sólidos geométricos que têm superfícies formadas somente por partes não arredondadas, né? Ou seja, são partes achatadas. Então, essas figuras aqui são todas formadas por figuras planas. Não tem curvatura. Se eu soltar esse objeto, ele não vai sair rolando. Por quê? Porque ele é formado por superfícies planas. Então, na hora que eu solto, ele se apoia no chão, na mesa, tá certo? E também posso chamá-los, os que não se encaixam como poliedros, a gente chama ele de corpos redondos, né? Então, são objetos onde a superfície desse sólido geométrico tem pelo menos uma parte com um formato arredondado, né? Então, de alguma maneira, esse objeto rola, ele tem partes dele que são arredondadas, certo? Então, existe aí essa diferença. Os poliedros são formados por figuras planas. Os corpos redondos, eles têm figuras arredondadas, né? E eles rolam esses objetos. Se a gente soltar esses objetos no solo, eles vão rolar, tá bom? Então, vamos aí agora fazer a identificação da nossa atividade da semana sobre esse trabalho que nós vimos hoje, que são essas propriedades dos poliedros e dos nossos corpos redondos. Então, observe os alunos abaixo e os seus materiais sobre a carteira, certo? Então, veja que as meninas têm aqui, ó, caderno, livro, tem uma pirâmide, tem um globo, certo? Tem aqui um chapéu do palhaço. Isso são os objetos presentes aqui nas carteiras das crianças. E depois diz assim, façam uma lista com o nome dos materiais que lembram esses sólidos, ou seja, que materiais são esses? Por exemplo, o nosso livro, ele lembra que sólido geométrico, certo? Então, eu quero que você observe o objeto e me diga que sólido geométrico ele lembra. Ah, professora, ele lembra um quadrado, ele lembra um triângulo, ele lembra uma circunferência, uma esfera, ok? E na letra B eu quero saber quais são os materiais relacionados que lembram os poliedros, ou seja, quais desses objetos aqui eu posso classificar como um poliedro? Você vai dizer, o globo me lembra um poliedro, por exemplo, né? Porque aí eu quero que você faça a classificação da relação do que lembra um poliedro e daqueles que lembram os corpos redondos. Quem é que lembra corpo redondo, que está em cima da mesa, que tem superfície arredondada? Você vai dizer, tal objeto lembra um corpo redondo, né? E quais objetos lembram poliedros? Vou deixar aí a critério de vocês fazer uma análise dessa imagem e verificar para responder a minha pergunta, tá certo? No segundo, eu quero que você classifique os sólidos geométricos representados a seguir como poliedros ou corpos redondos. Aquelas figuras que forem formadas apenas por figuras planas vão receber o nome de poliedro. Aquelas figuras que têm partes arredondadas, que têm curvas, são caracterizados como corpos redondos. Então, temos aí as nossas imagens e aí você vai classificar aqui do lado quem é poliedro e quem é corpo redondo. Você vai colocar o nome dele aqui. Ah, professora, esse aqui é um corpo redondo. Vou colocar o nome. Esse ovo aqui é um poliedro. Você bota, tá bom? Terceiro, observe as fotos e escreva o nome das figuras geométricas que podem ser associadas a cada uma dessa imagem. Então, aqui eu quero que você me diga o que é o cilindro, o que é o triângulo, retângulo e a esfera. Onde é que eu coloco cada uma dessas nomenclaturas? Quem é quem aqui nessa separação, tá bom? Vamos ver aí se você consegue descobrir.
Observe as formas abaixo e marque um X nas figuras que podem ser classificadas como poliedros. Lembre que um poliedro não pode ter nenhuma curvatura. E aí você, obviamente, vai marcar aí no seu caderno, professora, é a letra A, é a letra C, é a letra D. Você vai me dizer quais dessas letras correspondem aos poliedros, tá certo? Então, analise direitinho, lembre-se da explicação que nós vimos. Para ser classificado como um poliedro, não pode ter nenhuma parte arredondada. Se tiver parte arredondada, ele é chamado de corpo redondo, certo? Então, aqui a gente encerra a nossa aula dessa semana, falando sobre poliedros e corpos redondos. Na próxima semana, a gente continua com o nosso contexto geométrico, falando sobre essas noções, ok? Então, bons estudos e até semana que vem.